Vamos lá, imperadores, bom dia, boa madrugada. Como é que vocês estão, imperadores? Seja bem-vindo ao 55º dia de live de compromisso público. Bom dia, Claudinha. Como é que você tá, Claudinha? Bem-vindos, meus amigos. Hoje, mais uma vez, né? 55º dia de live às 3 da manhã. Um propósito forte de conhecer a palavra, né? Isso é muito poderoso, né? É meio difícil, né? Às vezes igual agora tá nessa temperatura gelada, mas a gente tem um compromisso público, a gente tem que levantar. Então, um compromisso com o Senhor, ele tem que levantar, né? E glória a Deus, Claudinha. E aí, muitas pessoas também me perguntam, por que, Silvestre? 3 da manhã? Cara, porque 3 da manhã é um horário que eu sei que é improvável que algumas pessoas vão entrar. E somente aquelas pessoas que realmente estiver disposto a ouvir a palavra vai entrar. Segundo, somente se o Senhor quiser. Graças a Deus, Claudinha. Somente se o Senhor quiser, essas pessoas vão entrar. Vão entrar. Porque, na verdade, essa live aqui é um compromisso meu com o Senhor, né? De ler a palavra, de dar entendimento da palavra, mas mais do que alguém é eu ter entendimento que Ele me dá, sabe? Então, é isso o porquê das 3 da manhã. E vamos lá, porque hoje tem muita coisa. Vamos começar com a oração, pedindo ao Senhor entendimento, sabedoria, discernimento, pra gente começar essa live do jeito que tem que ser, tá bom? Então inclina teus olhos aí para baixo, feche teus olhos e fala assim comigo: Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, poderoso de Israel, Deus de Jacó, Abraão e Isaac, eu te peço, meu Pai, dai-nos sabedoria, discernimento, entendimento, para que essa palavra seja boa, agradável e para que nós possamos entender e saber, meu Pai, praticá-la. Ó Pai amado, querido, eu te peço, meu Pai, aquelas pessoas que estão com ansiedade, insônia, depressão, né, desejo, suicídio, anima-os, o coração deles, meu Pai, tira-os desse desejo, acalma o coração deles, traz a palavra até eles, meu Pai. Ó Pai poderoso de Israel, eu clamo a Ti, meu Pai, pela misericórdia, meu Pai. Eu agradeço, meu Pai, pelas madrugadas que o Senhor tem me levantado aqui, meu Pai. Pelas madrugadas que o Senhor tem colocado pessoas aqui para me ouvir, meu Pai. Que essas palavras e que essas pessoas não sejam pessoas que passam por aqui somente, mas que sejam sementes plantadas dentro do coração de cada uma. Ó Pai amado e querido, agradeço por mais um dia, por mais uma madrugada. Agradeço por tudo, meu Pai. Mas agora, nesse momento, eu te peço, dá-me discernimento, entendimento, sabedoria, para que essa palavra seja boa e agradável perante o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Amém. Obrigado, Claudinha. Então, é isso aí, Claudinha. Então vamos lá. Hoje nós estamos falando em Deuteronômio, né? Nós estamos no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, né? Só para a gente recapitular: o primeiro é Gênesis, segundo Êxodo, terceiro Levítico, quarto Número, quinto Deuteronômio. Fala de novo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Decora os livros da Bíblia, tá? E em Deuteronômio 17 fala assim, ó: castigo da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição, algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus, quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou o sol, ou a lua, ou todo o exército do céu, ou que eu não ordenei, e te seja denunciado, e ouvires, então indagarás. Bem, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício
as tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o meio de ti. Eliminarás o mal do meio de ti. Né? Ou seja, aquela pessoa que fizer alguma imagem, semelhança do Senhor, ou de qualquer coisa que está em cima do céu sobre imagem, e tiver testemunhas de 2 ou 3 pessoas ou mais, as primeiras pessoas que jogaram a pedra sobre ela será aquela pessoa, e todo o resto da congregação jogará para matá-lo. Né? Porque é castigo da idolatria. Julgamento das questões difíceis. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso, homicídio, de demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença de juízo, e farás segundo o mandado da palavra que anunciarem, do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo que te ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente não dado ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, este morrerá. Eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema, e jamais se ensoberbeça. A eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, nela habitaste, disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti. E se um de dentre eles, porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo, ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarás para este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e os terá consigo nele. Nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, a este estatuto para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, e Deus, e ele, e seus filhos no meio de Israel. O Senhor já previa que o povo ia querer ter um rei, e ele já falou, olha, quem vai escolher o rei sou eu. Eu vou escolher o rei. E além de eu escolher o rei, eu vou escolher um rei que vai me servir. E o rei tem que guardar os meus mandamentos. Se aquele não guardar, ele vai ser eliminado. Né? A herança e os direitos do sacerdote e dos levitas. Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte numa herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor, e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício. Seja gado ou rebanho que darão ao sacerdote, escápula e da queixada. E o bucho, dá-lhe as primícias do teu cereal, dos teus vinhos, dos teus azeites, e as primícias das tosquias das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as suas tribos para ministrar em nome do Senhor. Ele
e seus filhos todos os dias quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles, terão para comer além das vendas do seu patrimônio. Né? Ou seja, o Senhor estava dando ordem sobre todos aqueles que servem o Senhor, que no caso seria os levitas, contra os adivinhos e os feiticeiros. Olha que negócio interessante aqui para vocês entenderem. Né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. O Senhor falou, olha, essas nações que eu vou eliminar da frente dos teus caminhos para você entrar na terra prometida, essas nações servem necromantes, prognosticadores, idólatras, eu vou eliminar. E dentre vós, meu povo, ele fala, eu não permito tal coisa. Lembra que eu falei ontem, o Senhor tem ciúmes? Está aqui, ele não gosta dessas coisas. Tá? A promessa do grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e teus irmãos semelhante a mim, e ele ouvirá segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou em que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele, se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. O Senhor fala, olha, quando um se levantar e falar que é profeta, e o que ele falar não concretizar, esse não é meu profeta. Mas aquele que falar e acontecer, este é meu profeta. Então, esta é a prova maior. Porque aquele que fala em meu nome e for profeta que eu determinei, então ele terá poderes sobre o mal. Eu estarei com ele. O Senhor está falando aqui. 6 cidades de refúgio. Lá em 19, Deuteronômio. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações que hoje a terra te dará, o Senhor teu Deus, e as desposarás e morares nas suas cidades, nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor teu Deus para o possuires. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus. Para possuires. Preparar o caminho e os limites da terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isso será para que nelas se acolha todo homicida. Ou seja, o Senhor estava falando, 3 cidades vai ser como se fosse prisão, onde você vai acolher todo aquele que mata, homicida, até que seja julgada a causa dele. Privilégios oferecidos pelas cidades dos refúgios. Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher, para que viva aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes,
Assim aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e a este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia dantes. Portanto, te ordeno 3 cidades separarás, se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou teus pais, e te der toda a terra que eles prometeu, desde que guardes todos os mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, pois havereis sangue sobre ti. Ou seja, o Senhor, ele estava colocando mais regras, né? Que ele sabia que podia acontecer acidentes. E para que aquela pessoa não fosse julgada e nem morta por uma pessoa que tivesse desejo, ele falou assim: refugia-te numa das cidades que eu estou falando, para que não morras. E depois ele fala assim: a execução do homicida. Mas havendo algum que aborrece o seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra eles e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão atirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador de sangue, para que o morra. Sangue por sangue. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Ou ele fala: e aquele que mata por matar, por vingança, este é homicida. Este merece a morte, pena de morte, sangue por sangue. Acerca dos limites e das testemunhas. Não mudes os marcos do teu próximo que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para os a possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que estiverem à demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes, e 2 juízes que houver naqueles dias, os juízes indagarão. Bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminará o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Essa é a lei do Senhor, meu amigo. Ou seja, não existia jeitinho naquela época, sabe? Não tinha mais ou menos. Ou você fazia a coisa certa ou você fazia a coisa certa. E aqueles que iam para o caminho errado, era a morte que os perseguia. Tá? Acerca da guerra, Deuteronômio 20. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros, o povo maior em número do que tu, não o temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhes-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizais diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, outra a consagre. Qual homem que ele plantou uma vinha e ainda não o desfrutou? Vá,
torne-se para casa para que não morra e não peleje. E outrem a desfrute. Qual homem que estás desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se para casa para que não morra na peleja. E outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. Quando oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás paz. Se a resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirás. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada, ou seja, morrerá. Mas as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem da cidade desses povos. Porém, da cidade dessas nações que o Senhor teu Deus te dará em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Ou seja, todos têm que morrer. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente. Os heteus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecareis contra o Senhor a vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nela o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois serás a árvore do campo, algum homem, para que fosse sitiada por ti. Mas as árvores, cujo frutos souberes não se comerem, destruí-las-ás, cortando-as contra as cidades que guerrear contra ti. Edificarás baluartes até que sejam derribadas. Tá? Vamos terminar aqui hoje, tá? E vamos falar aqui sobre confiança na presença de Deus, tá? Olha que bacana. Como assim? Por que mudou tanto atualmente, Claudinha? Qual foi essa pergunta que você fez? Por que mudou tanto atualmente? Enquanto você responde, eu vou continuar a leitura aqui, tá bem? Confiança na presença de Deus. Responde aí, Claudinha, eu não entendi essa pergunta, tá bom? Sempre é uma boa ideia ter um plano de batalha. Se você pretende liderar um exército na guerra, Moisés possuía um plano devastador para o exército de Israel, um conjunto de instruções que vinha diretamente do alto, de fato, das alturas. Ah, por que mudou tanto as leis? As leis não mudaram. Elas foram simplesmente melhoradas. E algumas leis elas foram deixadas na mão de homens. Né? Por exemplo, o Brasil não tem as leis. Né? As leis, então essas leis elas foram modificadas. Mas se você for para Israel, por exemplo, algumas leis elas continuam. É porque como nós estamos no Brasil, nós seguimos as leis do país Brasil. E essas leis elas são seguidas pelos presidentes, governadores que implantam as leis. Né? E no passado quem mandava essas leis era o Senhor. E aí vem as pessoas, os seres humanos, por exemplo, direitos humanos, etc., que vem colocando leis que atrapalham a lei do Senhor ser aplicada. Por isso piorou. Porque as leis que o Senhor tinha eram as leis severas. E não tinha jeitinho, sabe? Mas nós podemos, como cristão, sabe, Claudinha, fazer leis próprias. Não leis de matar, mas leis próprias. E uma das primeiras leis, por exemplo, é seguir aquilo que eu acabei de falar. Amarás o Senhor teu Deus sobre todo o seu coração, sobre toda a sua força, com todo o seu entendimento. Se você colocar essa lei no teu coração e escrever nos umbrais da sua porta, sabe? Poxa, isso vai transformar a tua vida, a minha vida, tá?
Imagine a confiança que um comandante podia transmitir às suas tropas, sabendo que não perderia a batalha. Foi exatamente esse tipo de garantia que Deus proporcionou a Moisés e ao povo de Israel. Quão admirável isso não devia ter parecido, pois, no tempo quando Deus anunciou os planos de batalha, os hebreus nem sequer haviam se estabelecido na terra própria. Estavam sozinhos para determinar uma linha de defesa. Além disso, o Senhor garantiu ao seu povo que enfrentariam forças militares muito mais poderosas do que as deles. Porém, Deus lhes assegurou que nada tinha a temer, enquanto relembrassem que ele permaneceria com eles sempre, assim como esteve desde que haviam saído do Egito. Hoje, líderes podem apoiar-se na mesma promessa que Deus que deu coragem a Moisés. Qual? O Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Deuteronômio 24. Hebreus 3, 5, 6. E assim Deus nos dá a mesma palavra dita a Moisés. Não temerás. Deuteronômio 21. Não. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povos maiores em números do que tu, não os temerás. Aqui, ó, 21. Não temerás. Sabe por quê? Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Então a pergunta, se ele está comigo e com você, ontem, hoje e amanhã e para sempre, por que eu vou temer? Por que eu vou temer? Não é verdade, Claudinha? Então, imperadores, mais uma live acabou, né? Nós vamos terminar hoje que a live mais curta, porque esse final de semana eu tenho um compromisso muito cedo, que eu vou ficar até a noite, mas eu não vou ficar nem um dia sem fazer a nossa live, tá? Vou estar aqui na madrugada e na fé. Não importa quem entra, se não entra alguém, eu vou estar aqui. E eu vou terminar essa live agradecendo ao Senhor pela oportunidade da vida, pela oportunidade dos negócios que Ele tem me dado, pela oportunidade das conexões com pessoas maravilhosas, pela vida das pessoas que estão conectando comigo, pelo meu sócio, por todas as pessoas, pela família de todas as pessoas que estão aqui, pela minha família, pelos meus filhos, por você, Claudinha, por todas as pessoas que entraram aqui. Então eu vou orar ao Senhor para que o Senhor dê forças para nós, tá bom? Então inclina a tua cabeça comigo aqui e fala assim, Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque, meu Pai, somente Tu és o meu Deus. Somente Tu, meu Pai, é o meu poderoso de Israel. É o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro, é o único. Onipotente, onipresente e onisciente. Aquele que está em todos os lugares. Então, meu Pai, inclina os teus ouvidos aqui para baixo e ouve a nossa oração. Ó Pai amado e querido, eu peço por todos aqueles que estão comigo nessa peleja, meu Pai. Vá adiante de nós, guerreie por nós as nossas batalhas, como foi Tu no passado, quando estabeleceu aliança com Teu povo. Ó poderoso de Israel, clama a Ti por misericórdia, por força, por entendimento, por sabedoria. Dá a este povo força, meu Pai. Guia-nos pelos caminhos, meu Pai. Seja conosco, peleja conosco, seja o nosso capitão de guerra, vai na nossa frente, abre as portas, Senhor. Ó poderoso de Israel, clama a Ti pela misericórdia, meu Pai. E Te agradeço desde já, meu Pai, porque eu sei que somente Tu és Deus. Agradeço por tudo, meu Pai. Peço, meu Pai, aquelas pessoas que estão agora, meu Pai, com insônia, depressão, ansiedade, desejo, suicídio, elimina do coração deles, poderoso de Israel, esse desejo. Faz eles lembrarem, ter fogo de desejo, conhecer a Tua palavra. Coloque neles e em nós, meu Pai, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Livra-nos dos homens sanguinários, da mulher perdida, da bala perdida, daqueles que nos querem levar à tentação. Tira a associação de pessoas que não prestam de perto da gente. Coloca-nos associar a pessoas que nos elevam e façam-nos conhecer cada vez mais o Senhor. Porque somente Tu és Deus. Ó poderoso de Israel, eu Te agradeço, meu Pai, por mais uma madrugada, por esse 55º dia que eu estou aqui.
E se for da tua vontade, meu Pai, amanhã eu vou estar no 56º. E que seja a tua vontade. Ó Pai poderoso de Israel, eu te agradeço por mais uma live, agradeço por todos, né? E muito obrigado, Senhor. Em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus. Claudinha, fica com Jesus. Até amanhã de madrugada. Vamos na fé, que amanhã tem mais, tá bom? Tchau, tchau. Amanhã tem treinamento o dia inteiro, eu vou estar. Então fica com Jesus. Tchau, tchau, Claudinha. Até mais, tá?